Bom dia, queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Hoje, no dia de hoje, nós vamos fazer a correção de algumas atividades que ficaram, a serem feitas, tá? Principalmente essa atividade aqui, ó, essa xerocopiada. Essa atividade, ela foi colocada lá naquela plataforma Classroom, tá com umas 3 semanas, tá? Então hoje nós vamos fazer a correção. Quem não tem, vem até a escola, tá? Peça o pai ou a mãe para vir até a escola e peça para a tia Adriana ou Elias imprimir para vocês, tá? Essa atividade aqui que eu estou aproximando. Nós vamos também fazer a correção de algumas atividades, lições de casa do livro, tá bom? Mas inicialmente nós vamos fazer a correção dessa atividade xerocopiada. Então, essas atividades, gente, elas vão servir como revisão, tá? Dos conteúdos para vocês. Porque mais à frente nós vamos ter a nossa segunda avaliação. É importante que vocês já estejam estudando aí em casa, mesmo sem ter aula, tá bom? Que é para tirar a nota 10 na segunda avaliação, não é isso? Então vamos lá para a correção, tá? Só ajeitar aqui melhor meu microfone. Então, a atividade xerocopiada, tá? Primeira questão. O povo brasileiro nasceu da miscigenação de 3 grupos. Descubra quais foram eles, tá? Então, nós já estudamos, os conteúdos que falavam do processo de miscigenação do povo brasileiro. O que é miscigenação? Será que vocês já aprenderam o que é miscigenação? Miscigenação, gente, é a mistura, tá? Quando vocês ouvirem essa palavra miscigenação, significa mistura. E para a formação do povo brasileiro, essa mistura foi essencial, tá? Mistura de quê? Mistura de raças. E ele está perguntando na primeira questão, tem aí, ela está toda, as 3 opções das palavrinhas aí estão todas distorcidas, E aí vocês têm que acertar quais são esses povos que contribuíram para a mistura de raças aqui no Brasil. Aí tem o primeiro balãozinho, tá? Vocês vão colocar no primeiro balãozinho os negros, Nós sabemos que os negros, eles foram também um dos povos responsável por essa mistura, tá? E esses negros, eles vieram principalmente da África, quando do processo de colonização do nosso país. Os europeus, que também é um dos povos que contribuíram para esse processo, os brancos, aí que é até o segundo balãozinho, tá? Os brancos. Então, os brancos, eles trouxeram alguns africanos, tá? Lá da África, é claro, para trabalhar para eles aqui, quando eles estavam explorando o nosso território, ok? Então, o primeiro balão, vocês vão botar os negros, o segundo, vocês vão botar os brancos, e o terceiro são os índios, tá? Os índios, que são as pessoas, que já estavam no nosso território. Por isso que a gente não pode dizer que os europeus, os brancos, eles descobriram o Brasil. Por quê? Porque quando eles chegaram aqui, nós já tínhamos pessoas habitando, que no caso eram os índios, tá? Então, esses 3 povos foram os que contribuíram primeiro para o processo de miscigenação, de mistura de raças, e para o processo de formação do nosso povo brasileiro, tá? Coloquem aí na atividade de vocês. Por quê? Porque além desses povos, gente, também vieram depois que o Brasil ele já estava bem colonizado, que já havia avançado mais esse processo de colonização, vieram outros povos, Por exemplo, os imigrantes, que tem até uma questão mais à frente, que pede quais foram esses outros povos que contribuíram para o processo de colonização. Não, de colonização não, de formação do povo brasileiro, tá?
Então, primeira questão, negros, brancos e índios. Coloquem aí. A segunda questão diz assim: sabemos que os índios, os colonizadores brancos e os africanos promoveram a mistura étnica e cultural e criaram a história desse povo. Que povo, né? Povo brasileiro, do qual fazemos parte. Descreva como cada um contribuiu para a miscigenação, né, do nosso povo. Primeiro, nós vamos ter aí os indígenas, né? Como que os indígenas contribuíram para essa formação, se eles já estavam aqui? Vocês vão botar o quê? Vão botar que os indígenas, coloquem aí, foram os primeiros habitantes da terra brasileira. Letra A, foram os primeiros habitantes da terra brasileira, os indígenas, tá? Depois tem os colonizadores brancos. Como é que os brancos, os europeus, contribuíram para o processo de formação? Letra B. Eles impuseram, gente, eles colocaram, tá, a língua deles, coloquem aí, impuseram sua língua, religião e costumes aos demais grupos, tá? Impuseram sua língua, religião e costume aos demais grupos. Esse foi a contribuição, né? Essa foi a contribuição dos colonizadores brancos. Impor a sua língua, costumes e religião, ok? Os africanos, né? Temos aí também os africanos que contribuíram e muito também para o processo de formação do povo brasileiro. Que foi que eles contribuíram, né? Os africanos, eles não vieram para cá porque quiseram, eles vieram o quê? Escravizados, tá? Então coloque aí, africanos escravizados ampliaram a ocupação do território, né, brasileiro. Africanos escravizados ampliaram a ocupação do território brasileiro. Ok? Terceira questão. O povo brasileiro é resultado da miscigenação de vários povos. Que é miscigenação? Mistura, né? Os indígenas, os portugueses e os africanos são os principais grupos. No entanto, há vários imigrantes europeus e asiáticos que vieram para o Brasil. Gente, o que são imigrantes, tá? Imigrantes são pessoas que vêm de outro país para se fixarem em um determinado país, né, em outro lugar. Então, os principais imigrantes que vieram e contribuíram também para o processo de formação do povo brasileiro foram. Terceira questão, tá? Vocês vão colocar imigrantes alemães, eslavos, italianos, espanhóis, japoneses e árabes. Mais uma vez, terceira questão, imigrantes alemães, eslavos, italianos, espanhóis e japoneses e árabes, tá? Acredito que deu para vocês pegarem aí. Gente, se eu estiver falando muito rápido, quando vocês estiverem vendo o vídeo, vão pausando aí, tá? E vendo se vocês acertaram. Quem não respondeu, vai pausando devagarzinho, que dá tempo, né, vocês responderem as questões, tá bom? Vem a quarta questão. Na quarta questão, nós temos um mapa de ocupação do território brasileiro, pequenininho aí, né? E a quarta questão diz assim: de acordo com o mapa e com os conteúdos do livro, tá? Os conteúdos estudados, descreva como ocorreu o processo de colonização do território brasileiro. Isso aqui foi explicado em sala, tá? Onde eu levei um mapa e aí eu mostrei de onde iniciou esse processo de colonização. Gente, o processo de
colonização do povo brasileiro, ele iniciou, tá? Ele iniciou aqui da costa brasileira. Que é a costa brasileira? O nosso litoral, tá? Onde temos aí o Oceano Atlântico, tá? Então, como os portugueses, eles vinham explorando as colônias por meio, né, do mar, dos mares, ele chegou aqui por meio do Oceano Atlântico, aqui é onde fica o nosso litoral, tá? Aqui na costa brasileira, e eles foram, vamos dizendo, se inserindo para dentro do interior do Brasil. Mas o processo de colonização, tá? Ele ocorreu da faixa litorânea, botem aí, ocorreu da faixa litorânea para o interior do Brasil, tá? Da faixa litorânea para o interior do Brasil. A partir de quê? A partir das atividades econômicas, tá? À medida que eles iam descobrindo novas atividades econômicas, eles iam explorando o interior do Brasil. E que atividades econômicas foram essas? Primeiro, o pau-brasil, depois a cana-de-açúcar, depois a mineração, depois o café, tá? Então, vocês vão colocar que o processo de colonização do Brasil ocorreu da faixa litorânea para o interior do país, a partir de atividades econômicas, tá? Como o pau-brasil, tá? A exploração do pau-brasil, da cana-de-açúcar, da mineração e do café, ok? Quinta questão. Na quinta questão, nós temos aí um organograma, tá? Que é esse desenho aí, tá? Esse organogramazinho aí. E ele está falando da mistura, né? Da miscigenação. Está falando do povo, mais cultura, mais o território, que é igual à nação, né? Vai formar a nação. Quando a nação tem um governo, vai formar um Estado-nação, né? E o Estado-nação vai formar um país ou um Estado, ok? Mas vamos virar a folha aí e ver o que é que a questão pede. Questão 5, tá? Agora. A questão 5, a letra A pede para a gente definir o que é povo, tá? Povo, gente, é um grupo de pessoas que partilha a mesma língua, tradições e história, tá? E buscam um bem comum, tá? Esse conceito de povo, deixa eu procurar aqui no livro de vocês e dizer qual a página está, que aí fica melhor. O conceito de povo está na página 69 do livro, tá? Deixa eu só pegar aqui meu papel que caiu. Então, a letra B pede para definir o que é nação, né? Vamos lá, nação, deixa eu ver se tem no livro de vocês. Se não tiver, lembrem que eu passei no quadro para vocês alguns conceitos do caderno, não foi para vocês copiarem no caderno. Vocês vão até o caderno e tirem esses conceitos de lá. Nação é uma organização política e social, baixa uma constituição numa região geográfica determinada, tá? Então, nação é essa organização, é o nosso país. Só que nós somos dependentes de uma constituição, que é uma constituição, um conjunto de leis, tá? Que vão determinar direitos e deveres dos cidadãos, ok? E por último, ele pede para definir o que é Estado. Estado é uma organização política de um povo ou nação em seu país. O conceito de Estado está também aí no livro de vocês. Deixa eu ver a página. Página 73, ok? Então vejam aí esses conceitos. E temos a questão 6, que tem a imagem, né? E tem as responsabilidades dos três poderes, tá? Tem aí a figurinha, né? Representando os três poderes: legislativo, executivo e o judiciário. Aí ele pede para você responder quais são as responsabilidades desses três poderes, tá?
O executivo. Gente, o executivo ele vai executar as leis, tá? O legislativo vai criar as leis, ou seja, o legislativo cria as leis e o executivo vai executar, vai colocar para funcionar, ok? E o judiciário, né? O judiciário ele vai, por meio dessas leis, fazer os julgamentos, né? Então eles vão se basear, o Poder Judiciário vai se basear pela Constituição, né? Que é o nosso conjunto de leis, e aí vai fazer esse julgamento. Então está aí as responsabilidades dos três poderes. Executivo, executar as leis, né? Fazer que as leis funcionem. Legislativo, que são os deputados, né? Os senadores lá, que eles vão criar as leis, né? E o executivo vai executá-las. E o judiciário, por meio dessas leis que foram criadas, eles vão fazer esse julgamento, ok? Então, atividade xerocopiada só são essas 6 questões, ok? Estudem essa atividade, que esse conteúdo ele vai cair na prova, tá? Mas nos vídeos mais adiante, que a gente ainda vai continuar, eu vou finalizar falando quais serão os conteúdos para a segunda avaliação de vocês, ok? Aguardo vocês nos próximos vídeos.